Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Quero que você abra a sua Bíblia em Marcos. Foi uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Vou ser breve aqui com essa palavra. Me deram muito tempo. Aí o que Deus vai fazer no final, Ele vai ficar à vontade. Amém? Procura aí Marcos, capítulo 9. Glória a Deus. Todos encontraram? Marcos, capítulo 9, o versículo. Eu quero ler o versículo 17 e o versículo 18. Marcos, capítulo 9, versículo 17 e versículo 18. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Quero fazer essa leitura desses dois versículos que o Senhor ministrara no meu coração. Marcos, capítulo 9, versículo 17, vai nos dizer assim: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes. E vai se secando. E eu disse aos discípulos que expulsasse, e não puderam. Somente até aqui. Se assenta, igreja. Exatamente isso, glorificando a Deus. Glorificando ao Pai. Porque quando nós glorificamos a Ele, exaltando a Ele, o Espírito Santo tem leveza de trabalhar sobre a igreja, já entoando os louvores, adoração ao nome do Senhor. E agora é o momento de nós emprestarmos nossa atenção àquilo que o Senhor quer ministrar sobre a nossa vida, sobre a nossa história nessa noite, amém? Estive uma semaninha aí, uma terça-feira foi abençoada, meu pastor. Ninguém gravou, ninguém me mandou na terça-feira que eu não estava presente, amém? Né? Mas tudo bem, foi tudo sob controle lá também, né? Estava longe, recebi um recado do papai longe também, né? Porque o Senhor lhe visita, não importa onde você esteja. Deus vai lá e levanta alguém para falar com você no meio de uma multidão. E aí você entende, muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, amém? Então, recebi um recado de papai. Estou aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor, amém? Irmãos, dentro dessa palavra, eu passei o dia hoje, vim para a escola bíblica, a consagração, foi uma bênção. Tomara a Deus que todos os domingos seja dessa forma, via de jovens aqui, pessoas aqui, glória a Deus. Mas eu passei um dia falando com Deus acerca dessa palavra, acerca dessa mensagem, descia para o quarto, subia de novo, falava com Deus, conversava com o Pai, orava, e falou, amém, irmão, amém, amém, amém. Eu falei, Deus, é isso mesmo? O Senhor falou assim, é isso mesmo que eu quero, porque hoje é o domingo da família. E toda família, muitas das vezes, tem uma dificuldade. Relato aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 17, acerca de um pai que vai ao encontro do Senhor Jesus. Um pai que está procurando uma ajuda para o seu filho. Eu deparei com essa palavra não somente pelo aquilo que atua sobre a vida daquele jovem, mas aqui a atitude do pai para que o filho fosse liberto. Então, falando com o Senhor dentro dessa palavra, entendendo essa palavra, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que no início desse capítulo 9, versículo 14, nós vamos entender que os discípulos e os escribas estavam discutindo entre eles. Por quê? Porque esse homem, irmãos, ele levou o seu filho para quê? Para que alguém expulsasse aquilo que estava sobre a vida dele, e os discípulos não puderam fazer isso. E naquela lógica, eles disputavam, sabendo por qual motivo eles não conseguiam. E é tão interessante, já quero abrir um parênteses aqui. Então, eles discutiam entre eles. Então, discutia acerca de uma situação. Mas sempre que alguém discute por uma situação, não é aquela pessoa que resolve o problema. Eu vou falar de novo para você entender. Quando você entra dentro de uma discussão, dentro de um problema, saiba você que o problema não será solucionado. Porque quem discute não tem a opção de resolver o problema. A igreja já entendeu. Então, eu estou olhando para discípulos, estou olhando para os escribas, e estão ali discutindo entre eles, porque a palavra do
do Senhor, ele vai falar exatamente assim: quando se aproximou do discípulo, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. Disputavam por quê? Por que ninguém conseguiu expulsar aquilo que estava sobre a vida daquele jovem? Só que é tão interessante que quando você, dentro da sua casa, dentro da sua família, entra em uma discussão, o problema nunca é solucionado, ou é? Vamos tomar uma água em nome de Jesus? Vai glorificando aí, igreja. Eu deparei com isso e o Espírito Santo queimou no meu coração acerca de muitas vezes nós estamos dentro dos nossos lares, estamos vivendo dentro da nossa casa, ou até mesmo dentro do trabalho, e entramos em alguma discussão que não vai levar a nada. Só que naquele momento que aquele povo estava todo mundo olhando para aquela discussão entre eles, quem chega no ambiente? Mediante uma discussão, alguém chega no ambiente, e o povo que estava agora olhando para os discípulos dos escribas, vendo aquela discussão, meu pastor Rogério, só que naquele momento quem chegou naquele ambiente foi Jesus. E quando Jesus chega, ele não chega, Felipe, entrando na discussão dos discípulos, ele não chega passando a mão na cabeça do discípulo, ele não chega falando o discípulo está certo e os escribas que está certo. Não, ele não toma partido naquela discussão. A igreja começa a entender que Deus está falando. Quando Jesus chega, ele não está falando você é melhor do que você. Não, Jesus quando ele chega perguntando assim: meu cooperador, futuro diácono, qual é o problema? Jesus não se envolve com sua discussão com o teu irmão. Fala isso para ele. É para falar, igreja. Jesus não está no negócio entre você e teu irmão está discutindo. Não, quando ele chega, ele só pergunta assim: qual é o problema? Jesus, ele chega, meu irmão, para resolver o teu problema. Ele não chega para ajudar aquela discussão não ter fim. Jesus, quando ele chega no ambiente, pode estar tendo: o que aconteceu aqui que vocês pararam? Meu Deus do céu. Segura aí. Dá até uma pausa no vídeo. Meus irmãos, me abandonam. O que aconteceu? Glória a Deus, mas vamos junto. Vamos junto aí, meu irmão. Ó. Vamos junto, tá comigo ou não tá, igreja? De repente, eu falei: o que aconteceu? Irmãos, é isso que acontece, que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Tem discussão na tua casa, que Jesus só está querendo falar assim para você: qual é o teu problema? Aí eu achei muito interessante, porque quando Jesus chegou, cooperador Pedro, quando Jesus chegou, aquele povo que estava olhando para aquela discussão, olhou para quem? Olharam para Jesus. Quando Jesus chegou no ambiente, aqueles que estavam discutindo não se interessavam mais. Pode ficar discutindo aí, chegou o dono da solução. Então naquele momento para tudo, porque quando Jesus chega, irmãos, quando Jesus ele chega no ambiente, ele muda todo o cenário para poder fazer alguma coisa. Então Jesus não está perguntando quem começou a história, qual foi o problema, por que não expulsou o demônio, por que ninguém curou aquele jovem. Jesus não fica questionando nada disso. Ele chega e só pergunta: qual é o problema para me resolver? Sabe quando Jesus chega, ó, manda para mim que eu resolvo. E assim tem que ser eu e você, irmãos. Aonde nós chegamos, nós temos que chegar para resolver o problema, não para aumentar a discussão. Quando nós chegamos, nós temos que chegar para fazer a diferença no ambiente, não para aumentar a discussão, não para apoiar um ou não apoiar outro. Nós temos que ser neutro em alguma situação, porque é assim que Jesus comporta. Ele não toma partido de A ou B, ele só fala: qual é o problema para me resolver hoje. E aí aquela situação, Jesus ele chega naquele momento, e aí simplesmente aquele pai fala para ele assim: mestre, é tão extraordinário, igreja. Trouxe o meu filho, eu trouxe o meu problema, eu trouxe a minha dificuldade. Só que ninguém resolveu. Quando ele fala isso,
ele explica a situação do filho. E Jesus, ele olha para os discípulos e fala: geração incrédula, até quando terei eu que ficar com vocês? É tão interessante isso, irmão, porque ele se aproxima e parece que esse pai, mediante a multidão, começa a explicar a sua situação. Só que agora o povo vai ver, meus irmãos, Jesus mandando: traz ele. Uma ordem do Senhor poderia mudar naquele momento, mas que ele falou para o pai: traz ele. E do mesmo jeito, irmãos, somos nós diante de um problema quando chegamos na igreja. Porque todos nós temos uma história lá atrás. Todos nós temos uma dificuldade na nossa vida. E às vezes nós chegamos na igreja com algumas dificuldades não resolvidas, realmente. E esse pai, ele relata que desde a infância, Jesus pergunta para ele: desde quando está acontecendo isso? Porque quando ele fala para trazer, eu achei muito interessante que Jesus, ele quer tratar com o filho, mas primeiro ele está tratando com o pai. Talvez você chegou hoje aqui trazendo uma sua dificuldade, mas Jesus, ele não quer trabalhar nessa dificuldade da tua família, ele quer trabalhar primeiro em você. Então quando eles falam para ele assim, para ele trazer o filho, mas antes ele pergunta: desde quando, pai, que essa situação está desse jeito? Então ele começa a dialogar com o pai, para entender o que está acontecendo primeiramente naquilo que o pai vai falar. Então ele vai curar o filho, mas primeiro ele quer trabalhar no coração e na vida do pai. Então muitas vezes você está procurando ajuda de um jeito, e Jesus está falando assim: eu quero tratar primeiro é você. Eu quero começar o tratamento em você, não é com o teu filho. Eu sei o que ele está passando. Então quando ele começa a conversar com o pai, ele começa a entender que aquele pai já não tem mais esperança para poder ajudar o filho. Por quê? Ele já veio de uma trajetória de frustração. Porque se ele falou que desde a infância, ele desde a infância está lutando para que o filho seja liberto. Então não foi um dia, não foi 2, não foi 3. Ele começou a lutar junto com o filho. E um filho com problema, nós estamos com problemas. Nós que somos pais sabemos. Se o filho está numa dificuldade, nós entramos nessa dificuldade. Se o filho está doente, nós estamos também doentes. Se o filho está nas drogas, nós também estamos nas drogas. Só que como que nós podemos solucionar esse problema? Com Deus. Então quando um membro da família está com uma dificuldade, nós entramos e abraçando a causa. Quem é que não vai abraçar a causa de um filho? E esse pai estava sofrendo tanto quanto o filho. Ele precisava de libertação tanto quanto o filho. E Jesus é extraordinário para tratar de família. Ele é extraordinário para tratar de família. Sabe por quê? Quando você está passando por um processo, muitas vezes não é você, é um membro da sua casa. Você está passando um processo junto com a pessoa. Você não é viciado, você não usa. Mas se você tem alguém do seu lado que usa, você é viciado tanto quanto ele. Pastora, como que é isso? O sofrimento, a dependência é igual, irmão, porque você está sofrendo junto. E às vezes nós achamos que não. Eu quero ajuda para ele. Você precisa de ajuda de você. Você precisa primeiro ajudar você, porque você precisa ter estrutura. Você precisa aumentar a tua fé. Você precisa aumentar seu ânimo, para que você possa continuar ajudando. Mas se você não procurar ajuda primeiro para você, como que você vai ajudar o teu filho? Se você não procurar fortalecimento, como que você vai ajudar a tua casa? Aí você vai no versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que você está envolvido tanto com o problema e está esquecendo de falar: pai, me ajuda na minha incredulidade. Então é tão interessante quando eu olho para a vida desse pai, eu começo a entender aquilo que Deus está ministrando no meu coração. Eu começo a entender que esse pai, quando Jesus começa a falar com ele, ele vai começar a imaginar assim: é mais um que vai falar isso. Ele já não estava acreditando mais que alguma coisa podia acontecer naquele dia. Porque no momento que ele levou a sua dificuldade, alguém não resolveu e ainda discutia acerca da situação. Então aquele homem estava frustrado, estava decepcionado. Quanto tempo? Há muito tempo. E talvez você chegou aqui hoje com o seu problema há muito tempo, com a sua dificuldade há muito tempo.
E Jesus hoje só está perguntando: qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é a situação que eu posso entrar hoje? E quando aquele homem, ele relata a situação para Jesus, e perguntando ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Então não era somente um momento. Se ele falou é desde a infância, ele carrega um problema desde a infância. Jesus, ele repreende e o menino fica liberto. Então na hora que ele manda chamar o menino já estava daquela maneira. O demônio já estava possuindo novamente aquele menino, porque o demônio queria o quê? Matar aquele jovem, destruir a vida dele, destruir a vida dele, destruir a vida do pai. E de repente tem coisa para ser transformada, libertada sobre a tua casa, sobre a tua família, e você ainda não entendeu. Porque quando ele chega, o pai já relatou a situação, que tem um espírito mudo sobre a vida daquele jovem. Por quê? Porque todas as vezes ele apanha, ele se despedaça, ele arranja o dente, ele se lança no fogo, ele se lança na água. Então ele está vivendo desde a infância um problema difícil de se resolver. Só que ele levou para quantos? Nem os discípulos conseguiram fazer aquilo que Jesus poderia fazer. Então quando aquele pai é chamado, eu começo a entender um coração. Eu já fiz de tudo. Se ninguém solucionou meu problema, será que é hoje que esse problema vai ser solucionado? Talvez você passou em várias igrejas, você foi em vários cultos, você passou em várias empresas, e de repente ninguém soluciona o seu problema. Mas hoje você veio no dia que Jesus está chegando e perguntando: qual é o teu problema? Jesus não está se importando quanto tempo você está vivendo com isso agora. Jesus está se perguntando para você, qual é realmente a tua dificuldade, porque eu posso resolver. Aqui não é a pastora que vai resolver, aqui é o Senhor Jesus que vai começar a resolver a tua situação e vai libertar aquilo que está aprisionado sobre a tua vida. E simplesmente quando aquele jovem vem chegando, alguma coisa já acontece. Jesus repreende sobre aquilo que estava sobre a vida daquele jovem. Então esse texto, meu irmão, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre o discípulo que não pôde ajudar. Mas é tão interessante que eu começo a entender que chamando ele já libertou, na presença de todos que estavam ali. Porque Jesus, quando ele chega, ele não começa a fazer rodeio, nem começa a fazer situações que vai ser adversa. Não, quando Jesus chega, quando você sente que é Jesus, você já vê a mudança na tua vida. Eu não sei de que maneira você chegou aqui, mas tem que sair daqui diferente de que você entrou. Então hoje é noite de libertação. Quem carrega Cristo, ele chama atenção, igreja. Quem carrega o Senhor, hoje de manhã até falamos sobre isso. Então tem presença, mas quando Jesus chega, ele muda o cenário de toda a situação. Então pastor, aqui você está dizendo, estamos falando de uma família, irmãos. Hoje é o culto da família, não posso ir contra, porque o Senhor ministrou isso no meu coração, justamente porque hoje é o culto da família. Só que enquanto você fica discutindo, o errado é quem discute. Enquanto você fica discutindo quem é melhor, quem é pior, tem família perecendo. Enquanto você discute quem é dono da situação, tem família precisando de uma oração, irmãos. Vamos começar a ser crente e se envolver mais com a oração de libertação para com a família. Porque tem família perecendo. Tem situação que não tem mudado, porque falta eu e você mudar primeiro. Então deixa eu falar algo para você. Já guarda essa: quem discute não resolve o teu problema. É simples assim. Quem te leva para uma discussão jamais vai resolver. Só que Jesus, quando ele chega no momento certo. Ele chega para resolver. Então Jesus chega e simplesmente pergunta: qual é o teu problema hoje? Você já parou para pensar qual é o seu problema que você entrou aqui hoje? E se o Senhor está falando, perguntando qual é o seu problema, é como se ele falasse para aquele homem: eu sei que a sua fé está pequena. Eu sei que a perspectiva de vida sua já está baixa. Eu sei que você acreditou, mas ninguém pôde te ajudar. Eu sei que a tua esperança está abalada. Eu sei que você não está acreditando mais. Quando alguém olha para você e fala assim:
O Senhor é contigo. Aí você fala, por que ainda não mudou? Eu sei que diante de tantas coisas que você já viveu, de quantas pessoas que já te frustrou no meio da tua caminhada, de quantas pessoas falou que estaria do teu lado e no momento que você mais precisou te abandonou. Eu sei que a sua família está por um fio. Eu sei que a situação do seu relacionamento falta pouco. Eu sei que você não consegue mais olhar para os olhos do teu filho e falar, filho, eu estou contigo nessa situação, vamos junto. Eu sei que você não tem mais essa força para fazer isso. Mas nós estamos hoje no culto da família. Você percebe que ele vai procurar a cura do filho primeiro. Só que Jesus libera algo para ele. Eu quero curar você primeiro do que o seu filho. Então você veio hoje aqui, talvez para procurar uma cura para o seu filho, para o seu esposo, para a tua esposa, para alguém da tua família. Só que Jesus está falando, tem que começar primeiro com você. Porque a tua estrutura também está abalada. Porque a tua estrutura já está, sabe, muitas coisas aconteceram sobre a tua vida. E de repente você não está acreditando mais. De repente você não está acreditando nem na pastora que está pregando. Mas eu vim ser boca de Deus essa noite para a sua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para ir até o fim contigo. Não olha para a pastora, olha para a autoridade de Deus que está sobre a minha vida. E o que o Senhor está ministrando sobre a minha vida é que você está cansado, você está batido, você se encontra desanimado. Mas o Senhor nessa noite me trouxe aqui para falar para você: eis que hoje eu te dou um novo ânimo. Eis que hoje eu te dou um novo ânimo. É tão interessante nós olharmos entendendo. A fé desse homem precisava ser ativada, igreja. Hoje é noite da tua fé ser ativada. Porque não adianta, pastora, mas eu caminhei muito. Pastor, eu vi muitas promessas. Pastor, eu não estou acreditando. Não é agora você deixar o que ficou lá atrás e olha para Cristo que está na sua frente. É hora de parar de pensar o que foi. O passado não te pertence mais. Para de ficar olhando para aquilo que ficou lá atrás. Ai, porque lá atrás foi assim. Não, irmãos. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Então Ele não está falando, olha lá para trás, que eu vou estar lá atrás. Ele está falando, olha para frente, porque eu estou diante de ti. Aleluia. Nós entendemos que Jesus sabe que Ele precisa curar, mas Ele precisava curar primeiro o coração do Pai. Primeiro Ele quer curar o teu coração. Primeiro Ele quer curar a tua vida. Jesus, Ele não vai curar somente o filho. Jesus vai curar o Pai. Então hoje, essa guerra que você está vivendo, com a sua família ou com você mesmo, Jesus hoje Ele tem cura para você. Ele tem mudança para a tua vida. Talvez você tenha lutado, você talvez esteja procurando resposta, mas quer um conselho da parte do Senhor? Tudo que aconteceu até uns segundos atrás, todas as decepções, entenda que o Senhor está falando contigo hoje. Eu só quero saber qual é o seu problema, eu quero resolver. Jesus está chegando em casas, em famílias hoje, e falando, não turbe o seu coração, creia somente em Deus. Aí nessa noite nós começamos a entender, igreja, e eu digo algo para você, que não foi a primeira tentativa daquele pai. Talvez você não veio numa campanha, no culto. Talvez hoje não foi a sua primeira tentativa. Talvez hoje não foi a primeira vez que você orou por essa causa. E muitas vezes as pessoas vê Jesus te chamando, alguma coisa acontecendo na sua vida, mas não sabe como que foi a sua trajetória. Não sabe como você chegou até aqui. Não sabe o histórico de vida que você já teve. Não sabe os momentos de dores que você passou. Não sabe o momento de frustração que você carrega dentro de você. Talvez alguém vai olhar para você, entendendo que o seu filho já foi liberto, e vai imaginar que só foi aquele momento. Não só foi aquele momento. Você vem caminhando com essa história, arrastando esse problema durante longos anos. E aí alguém pode olhar para você depois que Jesus liberta aquele jovem, liberta aquele filho, e fala, foi fácil. Ele só conversou com Jesus um momento, e Jesus já entregou um milagre. Não. Ali teve muitos momentos e até mesmo de desistência daquele pai. Mas toda vez que eu imagino que ele olhava para aquele filho sendo possuído,
tentando tirar a sua própria vida, mediante aquilo que o acusava o tempo todo, ele falava: eu vou continuar. E foi aí que ele não parou, foi aí que ele não desistiu. Se esse homem que se apresentou perto do Senhor Jesus, que foi até os discípulos, eu começo a imaginar que naquele momento Jesus marcou o momento exato. Deus, ele tem hora marcada para terminar com a sua dor. Então, se hoje você veio aqui, Jesus está marcando no seu relógio. É tempo de você cantar o hino da vitória, porque hoje o Senhor está mudando algo dentro de você. Aí você vai imaginar: mas o que Deus está fazendo? Eu não estou entendendo essa palavra, pastora. Essa palavra é simples: receba vida, receba vitória da parte do Senhor. É uma palavra muito simples, igreja. É uma palavra de você entender: aquilo que estava morto, Deus já vai começar a trazer vida. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas, ela mata aquilo que está vivo. Deus não, Ele levanta aquilo que está morto. Então nessa noite, aquilo que estava morto na tua história, Deus vai começar a trazer vida. Ele vai começar a trazer vida sobre aquilo que morreu dentro de você. Dá uma salva de palmas para o Senhor. E nós entendemos que o adversário queria destruir aquela família, do mesmo jeito que ele muitas vezes quer destruir a minha e a sua família. Mas eu tenho um recado para Satanás hoje. Jesus já chegou no ambiente. Jesus já chegou sobre esse recinto. Ainda que o diabo queria destruir, mas hoje a ordem do Senhor é: a sua família está protegida por Deus. Na tua família o adversário não vai tocar. Não te preocupa o teu coração. Aquele que confia no Senhor, aquele que persevera no Senhor, verá aquilo que Deus vai fazer. Pastora, você não sabe como que está a minha casa. Eu não preciso saber. A direção de Deus hoje é: qual é o teu problema? Porque eu já tenho a solução. Sabe quando você perde a perspectiva de que alguma coisa ainda vai dar certo? Aí você veio hoje no culto da família procurando a resposta, e Deus está falando: eu estou curando tua alma, teu coração. Essa é a resposta. Irmãos, Deus é muito lindo quando Ele quer trazer um direcionamento para a igreja. E muitas vezes, quando nós estamos com muita bagunça na nossa mente, muita discussão, a gente não escuta e nem entende Deus falar. Muitas das vezes precisamos fazer silêncio para o mundo, para poder ouvir a voz de Deus. Então, quando muitos falam ao mesmo tempo, quando tem muita discussão, quando tem muitas coisas, Deus não está habitando. Porque Deus não opera no meio da confusão, igreja. Ele passa do outro lado e resolve o problema. Se você quer seguir Jesus, segue. Se você quiser ficar na discussão, fica. Mas ali ninguém vai resolver o teu problema. Para quem você está entregando o seu problema? Para quem você está falando o teu problema, a tua dificuldade? Para quem você está falando sobre a tua frustração? Para quem você está falando das suas perdas? Para quem você está falando que o seu filho está se lançando no fogo? Para quem você está falando? Jesus está falando: fala para mim. Fala para aquele que pode resolver o teu problema. Fala para aquele que pode resolver a tua causa. Fala para aquele que pode mudar a tua empresa. Ah, pastor, eu já tentei aquele negócio. Você sabe que os maiores empresários, eles não começaram uma, nem duas, nem três, eles receberam vários não, para eles conseguir. No primeiro não que você recebe, você já abandona tudo. Você já fecha a gaveta, já perde o contrato, você já não quer mais. A mesma coisa numa empresa: se não faz do jeito que você quer abandonar o barco. Se Deus mandou você ficar, fica. Se Deus mandou você fazer, faça. Quem está direcionando? É o homem ou é Deus? Tem pessoas aqui que Deus já ministrou no meu coração, já era para ser empresário, mas é um medo terrível de arriscar. Você confia em Deus? Então por que não está fazendo aquilo que Ele está mandando? Ou é confiar em Deus, irmãos? Porque aquele homem, ele estava frustrado, diácono, futuro evangelista. Ele estava frustrado, sabe por quê? Porque ele levava o filho que muitas das vezes estava com espírito de mudo, se lançando no fogo, se lançando na água, fazendo uma coisa assim terrível na frente do próprio pai. O pai com seu coração triste, querendo ajudar o filho, às vezes querendo até tomar o lugar do filho, porque a dor era terrível. Aí quando Jesus chama ele para realizar o milagre dele, que já foi falado até sobre milagre aqui nos louvores, ele vai como?
Aí não estou acreditando. Já me falaram isso. Já prometeram isso para mim. Os discípulos estão discutindo ali, ó. Mas ninguém solucionou o meu problema. Meu problema está ali do outro lado, ó. Ele não estava mais acreditando. E tem coisa que você nem está acreditando mais. Mas quando Deus faz uma promessa, Ele sustenta aquilo que Ele falou para você. Para honrar a tua casa, para honrar a tua família. Olha o que Deus está falando, meu irmão. A promessa que Deus fez não é a promessa para menino. A promessa que Deus fez foi para um homem. Quando Ele olhou para você, Ele viu graça. Quando Ele olhou para você, Ele derramou uma porção sobre a tua vida. Porque está cochilando muitas vezes, será se não é? Deus está falando assim: eu tenho algo colocando sobre a tua história, sobre a tua vida. Eu tenho autoridade para mudar aquele ambiente. Meu Deus, eu vou descer. Eu tenho autoridade para mudar aquele ambiente. Levanta desse teclado, meu irmão. Se põe de pé, que Deus está falando contigo nessa noite. Se põe de pé. Deus sabe aquilo que você tem passado. Deus sabe aquilo que você tem ouvido. Deus sabe aquilo que você tem segurado. E tem hora que você fala: meu Deus, está muito difícil agora. Será, Senhor? Deus está falando: aquele que desceu para falar contigo naquele dia é o mesmo que está falando hoje. É o mesmo que sustenta a promessa. Eu sou Deus que falei e vou cumprir aquilo que eu te prometi. Deus está na casa, meus irmãos. Por que está temendo o seu coração? Por que está temendo o teu coração? Deus está levantando homens e mulheres hoje com autoridade para você fazer o que ninguém mais fazia. Quer fazer algo diferente? Faça o que ninguém faz. O mesmo já tem um monte. No meio de uma multidão, aquele homem se prostrou perto de Jesus e falou: me ajuda. Simplesmente isso. Para quem você está buscando ajuda? Deus nessa noite está falando assim: eu vim hoje falar com a igreja para aumentar a fé, para falar para você assim: não temas. Está tudo bagunçado, mas quando eu desço na casa, eu desço para solucionar a situação embaraçosa. Eu não desci para poder fazer algo embaraçoso, não. Eu desci hoje para mudar a situação que estava muito enrolada. Família que estava muito enrolada. Meu Deus, Deus está ministrando. Tem pessoas que não estavam falando nem com parente. Quebra essa sentença hoje. Dá um abraço no teu irmão. Vai lá, liga hoje. Pede perdão hoje, pastora, mas não fui eu. E quem falou que você não pecou e é ele que tem que te pedir perdão? Não faça como Jesus fez. Eu não preciso estar certa para pedir perdão. Mesmo que você errou comigo, eu te perdoo. Ah, mas quando fala em perdão dói, né? Quer ir para o céu, mas não quer perdoar. Quer ir para o céu, mas está negando um abraço para o irmão. É família, eu estou falando de família, viu? Ah, mas foi ela que falou. Foi a família que falou. Quem é crente? É você ou é tua família? Deixa eu beber água. É interessante, pai, isso daqui. É crente, quer dar testemunho de crente. Aí não fala com alguém da família. Ah, ele que tem que vir, mas quem é crente? Quem fala que é servo? Quem está na igreja? Quem participa? É você ou ele que está lá fora? É você ou ele, igreja? Então é você que tem que ir, filhão. É você que tem que ir, filhona. Porque você que é serva. E depende da tua atitude para você converter os seus. Mas do jeito que você está, com as discussões que você está levantando lá, você não vai levantar a sua família nunca para Cristo. Ô pastora, o que é isso? Fala o mesmo que Deus está mandando eu falar. Se converta. Aonde tem discussão você não tem que entrar. Ah, mas eu só escuto. Se você está escutando, você é conivente. Se está falando de alguém que você sabe que vai gerar uma fofoca, estou saindo, esse ambiente não é meu, estou indo embora. Agora, pastor, eu só estou ouvindo. Está ouvindo, então você está entendendo. Ah, mas eu não falei nada, mas ficou ali. Pecou junto. Recado de papai, igreja. Toma cuidado dos ambientes. Se está muita discussão, para que você tem que estar lá? Pastora, você não sabe. Na família teve tudo isso. E mais isso. Oh, bonito. E você fez o quê? Chamou todo mundo para oração? Não, eu fiquei lá só ouvindo. Participou, né, irmão? Participou da mesa posta, né? Aí depois você vira, pega a sua Bíblia, vou para o culto. Ô irmão,
Quer servir? Dá testemunho de servo. Então, aquele momento, vamos voltar ali? Jesus quis curar primeiro o pai. Quando Jesus teve o relato do pai, traz o filho. Aí ele liberta o filho. Então você está entendendo que para curar alguém lá, Deus está curando primeiro você? Deus está trabalhando primeiro em você? Falando para você, tenha fé. Tenha esperança. Tenha convicção daquilo que Deus tem falado para a tua história. Todos nós, irmãos, temos um histórico, temos uma trajetória. Todos nós, você chegou aqui, não chegou de gracinha, não, você tem uma história. E às vezes nós somos negligentes de não respeitar algumas histórias. Tem hora que você tem que olhar para o irmão que está do seu lado. Você fala assim, está todo bonito, está todo sorridente, mas você não sabe a história dele. Você não sabe a luta para ele chegar até aqui. Você não sabe o esforço que ele está fazendo para se manter na casa de Deus. Você não sabe como que está difícil para ele atravessar por aquelas portas e sentar para ouvir um culto. Então o irmão que está do teu lado está passando por uma situação, irmãos. Ele tem uma história. Ele tem uma família lá atrás. Ele tem um começo. Ele tem uma decepção com alguém. Ele tem uma frustração porque alguém prometeu algo para ele e ainda não cumpriu. Então quando nós chegamos na igreja, nós muitas vezes somos negligentes. Porque aquele que está sentado no meu lado, olha para o irmãozinho que está do seu lado. Às vezes é família sua, então você já conhece, né? Eu sempre falo isso. Mas às vezes você vê o irmãozinho que está do seu lado, todo bonito, todo cheiroso. Mas Jesus hoje ele não está falando com você porque você é bonitinho. Não. Ele está falando com você porque ele viu algo extraordinário dentro de você. Aí você vai olhar para o irmãozinho, você vai ver que ele está perfumado, que ele está todo alinhado, todo penteadinho, todo bonitinho. Mas como que está a história dele? Aí você vê ele sorrindo, levantando as mãos, dando glória a Deus. Mas como que está a história dele? Como que está a semana dele, irmãos? Como que está a luta? De repente a luta está travada dentro da família dele. Talvez ele veio hoje aqui clamando por alguém. Às vezes está clamando por alguém e alguém chama aqui para orar até na mesa. Aí a missionária vem e quebra tudo. Faça para mim, que eu faço para você. Aí já receberam já um recado de graça. Porque muitas vezes queremos sentar, estacionar. Olha aqui, ó, não é melhor? Pastor, eu vou ficar assim agora. Ah, mas por quê? Esperar o tempo passar que eu estou passando uma prova? Então vou ficar sentado um pouco. Tudo bem, pastora? Não. Tudo bem, coisa nenhuma. Estou passando por prova e estou de pé. O mesmo Deus que eu conheço, você conhece? Então vamos dividir aí a situação. O que está acontecendo? Não, pastor, eu quero ficar quietinho aqui no meu canto. Irmãos, como que povo pode conhecer Deus, que abriu o mar vermelho, que mudou a história desse homem, desse filho, e falar que quer ficar sentado porque está passando uma prova? Como que pode isso, meu pastor? Aí acabou a glória. Conhece um Jesus que curou uma mulher de 12 anos do fluxo de sangue, por causa de um problema de diagnóstico, vai sentar. Não quero mais. Conhecer um Deus que restaura vidas. Passou uma crise no casamento, vou abandonar tudo e vou sentar. É simples assim? Aleluia. Não, mas que quando eu falava o céu se abria. E agora? Você não fala mais? Eu estou aqui sentado, que o Espírito Santo falou, senta um pouquinho. É isso, irmão, que vocês querem agora? Entregar tudo? Pastora, você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe como é que está a minha casa. Então você não está ouvindo a palavra. Qual é o teu problema? Jesus, quando ele veio para resolver, igreja. Jesus, quando ele vem para colocar um ponto final de algumas situações que estavam embaraçadas.
Jesus, quando ele desce, meu irmão, ele desce para falar para você: até ontem você lutou com as tuas forças, até onde você foi com a tua mão? Tira a tua mão e deixa agora começar a operar na tua casa. Tira a tua mão e deixa agora trabalhar. Não, mas é que isso, que aquilo. Para de falar que é isso, que é aquilo. Ou você deixa Deus trabalhar, ou você mesmo trabalha. Ah, mas é que está demorando demais, vai fazer do meu jeito. Faça do teu jeito. Continua fazendo e colocando a mão do seu jeito. Vai demorar só mais um pouquinho. Porque o jeito que Jesus faz é perfeito. Do jeito que Jesus opera é perfeito. Então, não dê ousadia para o adversário, não. Fica de pé. Porque Jesus ele não vai falar mais com você sentado. Então, se tem homem e mulher de Deus que foi chamado para cumprir os mandamentos do Senhor, é tempo de nós se levantarmos. É tempo de nós não ficarmos frustrados. É tempo de nós entendermos que algumas provas que nós passamos não é para nos matar, mas é para nos fortalecer e entender que o Senhor, Ele pode todas as coisas. É tempo de nós entendermos. Hoje você chegou com o seu problema, então se você colocou aqui no altar, fica tranquilo, porque Ele vai resolver a tua causa hoje. Não tenha problema, não se desespere. Ah, pastora, vai ser amanhã, vai ser o tempo de Deus, porque primeiro Deus está olhando para dentro de você, para depois Ele ir lá visitar os teus. Por quê? Porque você tem que ser a referência da tua casa. É por isso que você está aqui hoje, porque você é a referência, irmãos. Então, se você é referência, comece a entender: Deus não vai se misturar com discussão alheia. Ele vai entrar e solucionar o problema. Deus é Deus que resolve situação. Cadê os levitas para vir aqui? Irmãos, essa é a questão. Esse é o mandamento do Senhor. Você estava carregando muitas dores, mas a partir de hoje, Deus vai tirar todo o peso que estava sobre os seus ombros. A tua casa, a tua família, ela é bendita. É projeto de Deus a sua casa, a sua família, os teus filhos, todos aqueles que você tem apresentado ao Senhor. Descansa o seu coração. Está na mão de Deus. Se você colocou na mão de Deus a sua família, pastora, você não sabe como que está meu filho, você não sabe como está minha filha, você não sabe como é que está meu esposo, minha esposa. Nós viemos hoje aqui, mas você não sabe como está meu casamento. Eu não preciso saber disso não, sabe por quê? Papai já está sabendo de tudo. Papai já está entendendo tudo. E Ele está mandando eu dizer para a igreja: eu dou um basta naquela bagunça que estava lá dentro do seu lar. Eu dou um basta naquela falta de entendimento. Um fala A, o outro está entendendo Z. Eu estou dando basta e eu estou começando a colocar palavras diferenciadas naquele ambiente. Eu estou começando a limpar aquele ambiente onde havia paz e de repente só está havendo discussão, de repente está havendo só desentendimento. Deus nem está entrando na vida de relacionamento. Ele está falando: eu vou juntar pessoas, mas é para o meu propósito. Então esta noite começa a ficar atento àquilo que Deus está falando. Deus está levantando famílias para ajudar famílias. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e vê o livramento do Senhor sobre a tua casa e sobre a tua vida. É noite do Senhor começar a aumentar a tua fé. Ah, pastora, você não sabe os meus pensamentos que eu fiz. Não importa o que você fez. O importante é que Deus está falando: qual é o teu problema? Entrega para mim. Entrega para mim hoje. Entrega para mim agora. Entrega para mim essa situação que você achou que não ia resolver. Entrega para mim o seu trabalho. Entrega para mim a sua vida financeira, porque eu vou cuidar de tudo. O Senhor esta noite está falando e está abrindo o céu sobre a tua vida. O Senhor está abrindo o céu sobre essa igreja, meus pastores. O Senhor está falando: eu vou mudar famílias hoje. Eu vou colocar mudança no meio da família. Porque às vezes você olha a sua aparência. Deus está me mostrando como que está lá dentro. E lá dentro já era para ter resolvido faz tempo. Lá dentro não é para ficar desse jeito. Entenda você que a ordem do Senhor nessa noite é: respira. Respira e confia nele. Se você apresentou a sua vida, o seu casamento, a tua família para o Senhor, por que você está tomando decisões que Ele não está concordando? Se não tem concordância dentro da família, como que Deus está operando? Ah, Deus está no meio da minha família, mas sem concordância?
com fingimento, meu Deus, com disse e não me disse, acreditando naquilo que está vindo de fora para dentro. É tempo de nós olharmos para a nossa casa e cuidarmos da nossa casa como os verdadeiros sacerdotes de Cristo. É tempo de nós honrarmos, começar a honrar nossa casa, nossa família, o nosso ente querido. É tempo de nós colocarmos para fora tudo aquilo que o adversário queria fazer, que era destruir família, destruir relacionamento. Você acha que o diabo está feliz com o seu casamento? Não está coisa nenhuma, que ele quer destruir a sua casa. Ele quer mandar uma Jezabel, ele quer mandar um prato, ele quer destruir o seu namoro, ele quer destruir o seu noivado. Ele começa a fazer tantas coisas. Ele quer levar teus filhos para droga. E o que você está fazendo? Cochilando em 2 pensamentos. Hoje eu quero Deus e amanhã eu não quero. Você está dispensando aquele que pode entrar e mudar a sua história, e mudar a sua casa, mudar a tua família. Hoje dá, amanhã não dá mais. Hoje eu quero, amanhã eu já não quero mais Jesus. Que Jesus é esse que vai um ioiô? Hoje eu quero, amanhã não. Que servo de Deus é você? É culto da família. Aquele que veio visitar a igreja hoje, nem sempre é a pastora que está pregando não. Mas hoje o que Deus está mandando falar é isso daí. Eu louvo a Deus que você volta outro dia, porque aqui é direcionamento da parte de Deus, para que você viva em paz no meio da tua casa, no meio da tua família. Porque aonde você passar, você vai ter que fazer a diferença. Alguém vai ter que olhar para você e falar assim: você é diferente. Você vai ter que chegar no ambiente, mas não, meu irmão, não fica só no ambiente que é crente não, tá? Porque o ambiente que é crente, todo mundo já te conhece. Agora, se você for num ambiente que não tem servo, você é diferente. Estou vendo alguma coisa diferente em você. Você tem que ser isso, irmãos. Imagem e semelhança de Cristo. Eu estava lá no Guarujá, irmão, na praia. Deus enviou uma serva para vir na minha direção e me dar um recado de Deus. Eu falei: meu Deus, a gente não tira férias, né? Mas foi lindo, porque eu olhei assim, quando eu vi, eu já falei: eita, né? Olhei assim para o lado, tinha um pessoal, eu falei, olhei assim e falei assim: é comigo. Na hora eu senti, é comigo, veio marchando na areia da praia, irmão. Eu sentado vendo aquele marzão lá no Guarujá. E Deus envia uma serva do Senhor para falar comigo. Aí eu entendi: para onde eu irei? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Isso que eu não estava nem fugindo, né, irmãos? Aí eu já entendi: se eu fugir, ele me acha. E Deus entregou um recado para mim lá. Eu falei: amém, Senhor. A minha filha olhou para mim: até aqui? Eu amei. Sabe o que é isso? Não importa onde você vai, você carrega a presença do Senhor. Não importa a maneira que você está, Deus envia sempre alguém para cuidar de você e para despertar em você a chama, para que ela nunca venha se apagar. Então eu não sei de que maneira você entrou aqui nessa noite, talvez desacreditado, mas a ordem de Deus hoje para a sua vida: confia. Confia, espera mais um pouquinho. Confia naquele que fez a promessa na tua história. Confia naquele que tem te chamado. Se Ele falou que vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que vai ajudar você, Ele vai te ajudar. Se Ele falou que você vai ser um grande empresário, você vai ser um grande empresário. Se Ele falou que você vai ser um grande pastor, você vai ser um grande pastor. Se Ele falou que a tua família vai ser salva, a sua família vai ser salva. Eu não sei qual o caminho que Ele vai tomar, mas Ele vai salvar. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então que você receba essa palavra nessa noite. E saiba que o Senhor está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo hoje, nos mínimos detalhes. Fecha seus olhos, igreja. Eu estou sentindo Deus de uma forma tão extraordinária. Eu estou sentindo uma presença tão gostosa. Porque esse é o momento do Senhor te carregar no colo. Esse é o momento que você entrou com as suas forças tão pequenas. E Ele está falando: hoje eu vou te carregar no colo. Porque você está precisando de um abraço. Você está precisando do aconchego do Espírito Santo. Hoje o Senhor está carregando você, porque com as tuas forças você não conseguiria nem chegar. Você veio carregado pelo Espírito Santo.
Porque a vontade sua era retroceder, era parar. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para falar para você: hoje eu vou te dar vida. Hoje eu vou aumentar a tua esperança. Hoje eu vou aumentar a tua fé. Hoje eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir. Hoje eu vou mostrar que eu estou no meio da tua família. Hoje eu vou te mostrar que eu estou contigo nessa caminhada. Você não está sozinho. Essa prova que você está passando, você não está passando sozinho. Deus tem algo para fazer na sua família. Ele vai começar com você. Ele está te chamando para um particular nessa noite. Qual é a sua dificuldade hoje? Qual é o problema que você tem carregado sobre as suas costas? Qual é a situação que há muito tempo você tem lutado e você não tem conseguido resolver? E não é de hoje que você luta por uma situação. Não é de agora que você está lutando. Mas o Senhor está falando: hoje é o dia que eu estou descortinando algo para você. E falando para você: não temas, porque eu ainda estou contigo. Muitos podem te abandonar. Muitos podem te deixar na beira do caminho. Mas você tem um Deus que nunca vai te abandonar. Um Deus que nunca vai deixar você sozinho. Louva, levitas. Pode louvar. Fecha seus olhos.